Nesta noite eu quero pensar com você a respeito de algo muito simples, mas que tantas vezes nos impede de experimentar a graça, a bondade e o amor de Deus de uma maneira poderosa e transformadora. Em Gênesis, capítulo número 6, versículo número 5, Gênesis 6, 5, Deus faz a seguinte declaração a respeito do homem que Ele havia criado à sua imagem e semelhança, mas por causa do pecado, este homem, criado à imagem e semelhança de Deus, tornou-se distante do Senhor, afastou-se dele e passou a viver para satisfazer seus desejos carnais, seus instintos e impulsos. E a Bíblia diz em Gênesis 6, 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado quanto? Na terra, e que quanto a inclinação dos pensamentos do coração era sempre para o mal. O homem passou a viver para o mal. O homem passou a viver para satisfazer os seus desejos e instintos carnais por causa do pecado. O homem se separa de Deus. Mas a Bíblia diz que este homem tornou-se religioso. E ele começou a criar então sacrifícios para Deus. Ele começou então a inventar uma série de coisas para agradar a Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Deus não se agrada de sacrifícios e holocaustos. Deus se agrada da obediência. Deus não deseja o seu, o meu, o nosso sacrifício. Deus deseja que nós possamos obedecer à palavra dele. E então em Deuteronômio, capítulo de número 5, abra sua Bíblia comigo. Vamos conferir alguns textos das Escrituras Sagradas para entendermos como que Deus passou a ver o homem depois do pecado. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O pecado deformou o homem, tirou do homem as características que Deus o criou. É isso que o pecado faz, arranca de dentro do homem, separa o homem de Deus. Então em Deuteronômio 5, 28, a Bíblia diz assim: quando o povo chega diante de Moisés, se apresenta, fala: ô Moisés, fala com Deus, aquela história toda, está narrando aqui esse acontecimento. Deus vai lá, fala com Moisés os mandamentos, Moisés os reparte com a nação de Israel, eles ouvem, mas Deus, conhecendo o coração daqueles homens, ele diz: o Senhor, é Moisés falando com o povo, o Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse, Deus disse para Moisés: ouvi o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Deus olha para o homem e diz: o problema do homem está onde? No coração. O problema do homem não está no que ele ouve, o problema do homem não está no que ele faz, não está no que ele e como ele se apresenta a mim. O problema do homem está onde? No coração. Meu irmão, minha irmã, você e eu muitas vezes não experimentamos o melhor de Deus, não é porque Ele não quer dar-nos, mas é porque o nosso coração está duro, rejeita a Ele e a palavra dEle. E em Marcos 7, 20, leia a sua Bíblia comigo, vá refletindo sobre os textos que estamos lendo, para que você vá elaborando na sua mente um retrato do que é o homem diante de Deus.
Marcos 7:20, são palavras de Jesus. Deus olha lá atrás e diz: este homem, ele tem problema onde? No coração. Esse é o problema dele. O problema do homem não é a lei, não são os mandamentos. O problema do homem é o coração. Coração. Esse é o problema real do homem. E continuou. São palavras de Jesus. Jesus está dizendo isso aqui. O que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de onde, queridos? De dentro, e tornam o homem o quê? Impuro. Vamos ler novamente? O que sai do homem é que o torna impuro. Preste atenção, versículo 21. Acompanhe na sua Bíblia. Pois do interior do coração dos homens, é do interior, meu irmão, preste atenção nisso, que isso é revelador para você e para mim. É do interior do coração. Às vezes nós achamos que o problema está no externo. Preste atenção, são palavras de Jesus. Do interior, está aqui dentro. O que está dentro do coração do homem? Os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos estes males vêm de onde? De dentro, e tornam o homem o quê? Impuro. Porque o que contamina o homem não é o que ele come. Porque o que come é expelido. O que contamina o homem é o que está dentro do homem. Deus olha para o homem e diz: quem dera eles tivessem tal coração para me obedecerem, para me temerem. Quem dera. Jesus olha para o homem e diz: é do interior, é do coração dos homens que saem todos os males. Deixa eu lhe dizer uma coisa: antes do adultério físico, sempre vem um adultério emocional.